So, a gente vai fazer uma curva aqui, uma curva qualquer, para nós executarmos a nossa ideia. E assim como aqui, nós iremos escolher um ponto. Eu vou colocar esse ponto em preto, tá, guys? Pode ser em qualquer lugar onde eu escolho. Eu vou escolher esse ponto bem aqui. Beleza, nice. Daí, o que a gente vai fazer? Esse ponto eu vou dar um nome para ele. Todo ponto aqui eu tenho eixos X e Y, e quando eu tenho eixos eu posso dar um nome de abscissa para o ponto e dar um nome de ordenada. Aí aqui, para o nome de ordenada, tem um detalhezinho. Guys, esse gráfico a gente vai chamar de gráfico da função f. Então, quando a gente faz isso, significa que quando a abscissa bate no ponto, esse x aqui, ó, bateu, o bichinho aqui correspondente tem que ser a imagem, a f de x. Então tem que ser a imagem. Como a função é f, a imagem se torna f de x. Se a função fosse g, seria g de x. Okay? O x daqui é por causa da abscissa. Então já sabe que se a abscissa fosse a, aqui seria f de a. Ok? Beleza. Então daqui o ponto. Na verdade, guys, vamos trocar. Eu não vou escolher x, vou escolher p, porque é por conveniência. Na matemática, a gente utiliza x para ser convenientemente variável, normalmente. Variável. E p para representar ponto fixo. E eu quero que esse ponto seja fixo. Daí, guys, a minha intenção aqui é elaborar, conseguir a equação da reta tangente a essa curva nesse ponto. Então eu quero uma tangência nesse ponto aqui escolhido. Claro que eu não tenho interesse em outra tangência, já que eu não escolhi outro ponto. Aí como é que se faz? O que foi descoberto após muitas pesquisas? Foi descoberto o seguinte, que se você passar secantes por esse ponto, vou passar uma... o que é uma secante, professor? A tangente, ela passa tangenciando, aqui ó, tangenciando, tocando. A secante, ela passa cortando o gráfico. Então nós vamos passar secantes aqui. Então eu vou passar aqui secantes. Eu vou escolher uma cor para secante, eu vou escolher verde. Aí, daqui ó, passei uma secante. Guys, por ser reta, ela tem que se estender aos dois lados, tá? Eu vou tentar estender aqui os dois lados. Eu acho que tá direitinho. É um pouco mais difícil fazer... Vamos fazer negócio desse... Não, mas tá bonito, tá bom, tá bom. Tá aqui uma secante. Por ser secante, ela corta o nosso gráfico em um outro ponto. Tá aqui, esse outro ponto. Esse ponto, sim, nós vamos chamar de x, ok? E aqui, igual a mesma outra regra. Se aqui é x, bem aqui é x. Então, o camarada daqui refletido tem que ser a imagem dele, a imagem do x, ou seja, a f de x. Aí o que é interessante aqui é o seguinte, deixa eu levar um ponto, vou tentar dar uma breve resumida, lembre-se que a gente não quer entrar em detalhes. É o seguinte, guys, para a gente ter a equação de uma reta, ou para a gente conhecer a reta, a gente precisa de duas informações. Essas duas informações podem ser um ponto e outro ponto, ou seja, dois pontos. Uma outra maneira de conseguir uma reta pode ser um ponto e a sua inclinação. Se você não sabe o que é a inclinação da reta, não se preocupe, a gente vai falar lá no futuro. Aqui a gente vai dar só uma explanada. Então, para a reta tangente, a gente conhece um ponto. Se a minha reta tangente, ela vai passar por P, eu vou fazer ela em azul, tá, guys? Para a gente ter uma ideia aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Opa! Esqueci de escolher aqui a reta. Deixa eu ver se eu consigo... Não, um pouco mais embaixo. Aqui. Tá aqui, ó. Essa reta aqui, em azul, é a nossa reta tangente. A nossa reta tangente, a gente conhece um ponto dela, que é o P. O ponto de abscissa P. Então, um ponto. Falta uma informação. A outra informação vai ser a inclinação. Eu já dei uma enrolada nisso. Então, vamos seguir, né? Seguir. Guys, esse é o intuito, conseguir encontrar a inclinação da reta. Encontrei a inclinação, estou feliz. Aí eu vou olhar para a secante. A secante eu consigo
ter uma técnica para inclinação. De que maneira? A secante tem um truquezinho. Eu pego aqui do ponto, vou fazer até mais grosso. Pronto. Deixa eu ver se, do ponto aqui. Eu vou passar uma linha paralela do ponto tangente. Aí, esse pedaço aqui, eu passo uma linha aqui. E esse pedaço aqui de secante, eu passo aqui também. E eu consigo enxergar um triângulo formado através da secante. Beleza. Esse triângulo vai ter importância? Vai ter importância. Qual a importância dele? Ele tem um ângulo. Lembra que eu falei que no futuro a gente vai detalhar a inclinação. Mas por enquanto, guys, a tangente... Esse aqui é um ângulo θ. E a tangente desse ângulo θ vai me dar a inclinação da secante. Eu vou botar MSEC. M porque é a letra que a gente representa para inclinação. Só um minutinho. Oi. Então, guys, onde é que eu estava? Sim. O M é porque a gente representa a inclinação pela letra M. Se preocupe muito com isso não, porque a ideia principal é que vai estar pela frente. Daí, guys, o que é interessante é que essa tangente, eu tenho um valor para ela. Qual é o valor dela? A tangente é cateto oposto sobre adjacente. O oposto, a gente pode ver que é esse lado aqui. E aqui a gente mede ponto final menos inicial. Fx é o final. Inicial é esse. Então, na hora de eu calcular a tangente, o cateto oposto é o ponto final menos ponto inicial. E o cateto adjacente é isso, que é isso aqui. O final é x, o inicial é p. Pronto. Essa é a inclinação da secante. O que é interessante... só um detalhe. Professor, não entendi nada. Não se preocupe. Nós vamos ver detalhes disso lá no futuro, bem no futuro mesmo. Então não se preocupe não. A parte principal vai chegar depois. O que é interessante é que a gente pode observar, eu não vou fazer esses detalhes, só um minuto, que se eu pegar esse x e aproximar do p, um minuto. O que é interessante é que se eu aproximar esse x do p, e a gente fizer desenhos, nós não iremos fazer aqui, tá, guys? Nós estamos só querendo fazer uma introdução rápida, já até passou de 10 minutos. É que se eu aproximar esse x do P, a inclinação da minha reta secante vira a inclinação da secante. Então, a ideia é pegar o x e aproximar do P. Essa é a ideia. E aí, quando eu aproximar ele do P, isso aqui vai se transformar em alguma coisa. O que isso se transformar é o que a gente chama de limite. É o que a gente vai chamar de limite. Então, esse conceito, vou botar aqui, ó, M da tangente. Essa ideia de pegar uma variável, se aproximar por um ponto, começa a aparecer em algumas situações. Então, essa ideia, guys, aproximar algo, uma variável de um ponto, para tentar descobrir do que uma função se aproxima, ela não só aparece aqui. Ela aparece em diversos problemas da natureza. Então, isso começa a ser uma ideia interessante de ser estudada. E é o que a gente vai fazer. A gente vai estudar limites. É por isso que nós estudamos limites. É porque ele tem essa importância nesse conceito de tangência. E a gente vai ver mais para frente um outro conceito que também tem limites, chamado derivadas, que na verdade é o mesmo da tangência. E em cálculo 2, quem tiver a oportunidade, vai ver um outro conceito que permite cálculo de áreas curvas que também tem limites. Novamente, não vou me aprofundar mais, nem entrar em detalhes, mas daria para passar horas e horas falando de exemplos onde o limite atua. Ok, guys? Então, isso foi só uma introdução. Por que a gente estuda limites? Dos vários milhares de exemplos, eu peguei apenas um. E a gente vai estudar esse conceito. Para quem nunca ouviu falar nesse conceito, não se preocupe, a gente vai estudar ele mais adiante, ok? É isso. Thanks. E, só um detalhe. Em relação ao rascunho, não se preocupem se não entenderam direito essa aula, era só para explanar uma ideia mesmo. O objetivo principal daqui era dizer, olha,
esse conceito chega nesse aqui. Era só isso. Até porque isso a gente vai ver em detalhes lá no futuro. Ok? Tá.